E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu vou continuar falando um pouquinho sobre a ascensão agora mais econômica dos Estados Unidos, tá? A gente continua falando dos Estados Unidos, mas agora considerando os fatores que o tornaram uma potência econômica. Se vocês acompanharam todas as aulas anteriores, a ascensão política dos Estados Unidos ela tem uma relação muito forte com uma doutrina, que é com uma espécie de ideário difundido pelos imigrantes que formaram, que povoaram o atual território dos Estados Unidos. É a ideia do Destino Manifesto, como se fosse a missão do homem branco europeu em levar a civilização um certo ideário de superioridade presente, que levou inclusive a disseminação dos povos nativos, os povos dos grupos indígenas desse território, de toda a América, mas especificamente da América do Norte. Então isso já tem uma relação muito forte, já era muito importante desde o século XIX. A gente tem a doutrina Monroe, que vai consolidar essa visão a partir da ideia da América para os americanos, e a doutrina Truman, que aí falamos sobre o Big Stick também, o corolário chamado o corolário, o ápice da ideia de que os Estados Unidos deveriam garantir o domínio de toda a América, do continente americano, ou pelo menos não o domínio, mas propriamente a não intervenção, a não presença europeia na América, né, a ideia do Big Stick, do porrete, né, que a gente falou um pouquinho sobre a política intervencionista, e depois a doutrina Truman, que vai ter um papel importante no contexto da Guerra Fria, certo? Que vai criar o inimigo comunista, vai construir o imaginário da ameaça comunista e colocar os Estados Unidos como grande líder do mundo capitalista. Então, só para resumir bem sucintamente as discussões que nós fizemos anteriormente. Agora eu quero falar um pouco sobre a questão econômica. Então, hoje, os Estados Unidos representam a maior economia do mundo, são a economia mais poderosa do mundo. Ainda representa o maior PIB do mundo, porém, uma das maiores exportações do mundo, porém, a exportação específica de produto industrializado agora está com a China. A liderança do ranking de maior volume de exportação de produtos industrializados está com a China. E a gente sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, que a China vai assumir uma condição futuramente. Aí a gente está vivendo um cenário bastante incerto, mas o cenário que se apresenta no futuro é de um crescimento da China, superando inclusive o crescimento dos Estados Unidos. Mas vamos entender agora um pouquinho por que os Estados Unidos são uma potência econômica. Então, os Estados Unidos são uma potência econômica por vários fatores. O primeiro deles é uma questão natural. Os Estados Unidos são muito, ou foram muito beneficiados, até hoje são, de certa forma, pela disponibilidade de recursos naturais. Então, eu sempre registro isso para vocês. Essa situação, essa característica não é uma condição para o desenvolvimento econômico, mas facilita bastante. A gente tem vários exemplos de países que não têm a disponibilidade de recurso natural e são desenvolvidos, mas no caso dos Estados Unidos a gente tem uma abundância de petróleo, uma abundância de minérios, um potencial energético muito grande, as características naturais, um solo muito fértil, regiões muito propícias para a agricultura. Então tudo isso facilitou a ascensão econômica dos Estados Unidos. Considerando eventos históricos importantes, já no comecinho do século XX, os Estados Unidos figuravam como uma das maiores economias do mundo. Um fator que vai ser determinante para essa ascensão econômica é a Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, os Estados Unidos não estavam envolvidos diretamente na guerra e a Europa estava. Consequência, a Europa foi obrigada a começar a importar produtos industrializados de algum outro país, e quem tinha uma indústria capaz de suprir essa demanda, inclusive com material bélico, com armamento bélico, a indústria bélica, que não era uma indústria tão estruturada e desenvolvida, mas existia sim um consumo de produtos de guerra durante esse contexto. O grande favorecido por esse contexto foram os Estados Unidos. Então olha só, a gente tem características naturais, a gente tem o evento da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a década de 20 coloca os Estados Unidos num patamar
excelente. Os Estados Unidos estavam numa ascensão econômica plena, os anos 20 representavam um momento onde o otimismo do sucesso, do êxito do capitalismo era muito grande. Porém, o que nós temos em 29? A gente já falou um pouco sobre isso. Em 29 a gente tem a crise de 29, o crack da bolsa, que é o seguinte: houve uma crise de superprodução, ou seja, principalmente produção agrícola e gêneros alimentícios, o nível de produção não acompanhou o nível de consumo. E vários fatores contribuem para isso. Por quê? O liberalismo praticado nos Estados Unidos naquele momento fez com que o lucro dos empresários ele aumentasse num patamar superior ao aumento da massa salarial. Ou seja, a indústria produzia muito, ofertava muito produto, porém o poder de compra, o poder de consumo da massa de trabalhadores, a massa salarial desses trabalhadores, ela não acompanhava esse crescimento. Ou seja, as empresas começaram a produzir demais, não tendo consumo, começou a haver uma desvalorização do mercado de ações, do mercado de valores, a Bolsa de Nova York quebra. E os Estados Unidos experimentam em 29 a maior crise econômica da sua história até então. Então, uma crise que vai gerar um desemprego muito grande, uma situação terrível para a realidade social daquele país, e o que vai proporcionar retomada da economia dos Estados Unidos é justamente o chamado New Deal, que é a política do Franklin Delano Roosevelt, que a gente comentou um pouquinho lá atrás. O Roosevelt ele vai ter um papel importante na implantação de um novo modelo, que é um modelo mais voltado para as ideias keynesianas, um modelo keynesiano, onde o Estado passa a ser um grande investidor, vai ter um papel importante no ciclo virtuoso da economia. A economia vai funcionar com investimentos estatais, certo? O Estado passa a ser um grande investidor. Então, Keynes tem uma concepção muito mais que defende efetivamente a participação do Estado na economia, e o Estado acaba sendo o grande motor econômico da retomada, e os Estados Unidos superam essa situação, superam a condição a condição de desemprego, pobreza que atingiu o país por conta da crise de 29, a partir da aplicação das políticas keynesianas do New Deal do governo Franklin Delano Roosevelt. Então, eu só queria colocar um pouco essa condição, retomar um pouco a condição econômica, para a gente poder entender como se desenvolvem os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ter um papel importante de pioneirismo no setor econômico, sobretudo industrial, ainda no século XIX, no final do século XIX, representado, por exemplo, pela indústria automobilística Ford, a própria invenção do automóvel com Henry Ford. Isso acontece nos Estados Unidos, então a gente está falando de um país que passa a ser pioneiro na chamada segunda revolução industrial, na produção industrial mais em massa, em grande escala. Isso vai ter um papel determinante para a condição, para a ascensão econômica dos Estados Unidos. Tá? Então eu queria reforçar um pouco essa interpretação de vocês, de que os Estados Unidos, como diriam alguns economistas, eles figuraram como a tempestade perfeita. Né? A tempestade perfeita é uma analogia para dizer, todas as condições elas conjugadas deram no resultado excelente, assim, excelente do ponto de vista econômico. Então, o processo de colonização, ocupação dos imigrantes ingleses, colonização de povoamento, o fluxo migratório intenso para a construção de um novo país que iria ser uma potência, a implantação de um regime democrático desde a sua origem. Os Estados Unidos têm um regime democrático presidencialista desde o século XVIII, desde a sua independência, sem a justificativa de que a guerra seja algo favorável, mas a guerra da secessão, vocês devem ter visto isso em história, ela tem um papel importante para resolver uma questão, uma diferença de concepção que existia entre o sul agrícola escravista e o norte, que se colocava como pioneiro no desenvolvimento econômico contrário à escravidão. Então eles resolveram essa questão com uma guerra. Então uma guerra é sempre algo prejudicial, algo que causa um dano às vidas muito grande, uma guerra sangrenta inclusive. Porém, o que vai acontecer? O país ele se resolve do ponto de vista econômico
abdicando, negando a importância da utilização do trabalho escravo. Então isso é importante na concepção e na própria defesa do que é o trabalho, a importância do trabalho assalariado, do mercado de trabalho para os Estados Unidos. Então, isso não vence o preconceito, isso não vence a segregação racial, o racismo, que ainda é muito forte nos Estados Unidos. Mas isso vence o ideal de Estado, o ideal do Estado, né, o Estado dos Estados Unidos, o ideal de Estado, de que não aceitaram, a partir daquele momento, o trabalho escravo e optaram por um desenvolvimento econômico capitalista com o trabalho assalariado. Então, isso mostra o modelo de capitalismo que eles adotaram. A gente tem várias críticas, podemos fazer várias críticas, são possíveis em relação à política externa, a atuação dos Estados Unidos frente a outros países, o patrocínio das ditaduras, que nós já falamos, mas do ponto de vista econômico eles obtiveram resultados muito satisfatórios, conseguiram vencer crises econômicas severas e se consolidaram como a maior potência econômica do mundo, tá bom? Galera, para a aula de hoje eu queria só trazer mais esse elemento. Estou colocando junto com esse vídeo uma lista de exercícios lá do Super Pro para vocês trabalharem um pouco mais sobre o tema Estados Unidos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.